Obrigado. Oi, gente. Eu sou apaixonado por informação, ao ponto de saber que no dia a dia existem vários momentos em que a última coisa que a gente presta atenção é informação. Por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, para vir para cá, tive que pegar avião e tive que, nesse processo, pegar táxi, pegar Uber, e chamei Uber. Isso é história real, não é história para palestra, é história real. Aconteceu essa semana. Chamei o Uber, desci, abri o portão do meu prédio e entrei no carro. Aí o motorista olha para trás com uma cara de pânico e começa a gritar: quem é você? O que você está fazendo dentro do meu carro? Sim, eu tinha entrado num carro que nem Uber era. Tá? Não foi um mico, foi um orangotango. Mas o que acontece, gente? Assim, o carro estava em frente ao meu prédio. O idiota aqui, obviamente, tinha que ter olhado a placa, claro. Mas o carro não estava aqui, nem aqui. Eu não podia ver a placa. Aí eu fiquei pensando, poxa, por que os Uber hoje em dia, eles não têm a placa do lado? Aí você fala, ai, Bruno, que surto. Surto nada. Gente, design não existe para solucionar coisas das nossas vidas? Por isso, após 20 anos estudando web writing, que é o estudo do comportamento do texto em sites e portais, há 3 anos eu comecei a estudar o X-Writing, que é o estudo de comportamento de palavras, informações e, no máximo, frases em produtos digitais. E nesse processo, eu acabei descobrindo que o mais importante de tudo é você entregar exatamente a objetividade da informação. Eu sou formado em 88 pela PUC do Rio de Janeiro, 1988, gente. Quando os dinossauros caminhavam na Terra. Eu lembro que desde o início eu ficava frustrado trabalhando com redator publicitário, porque eu odiava quando um diretor de criação não aprovava os meus textos. Eu ficava, por que você não gostou? Por que você não gostou? E sempre as explicações eram subjetivas. E eu lembro que nessa época, recém-formado, eu encontrei com um amigo meu mais velho, redator publicitário mais experiente, e eu lembro que ele estava chateado que naquele dia o diretor de criação tinha reprovado um texto dele e ele tinha insistido. O cara tinha tido um surto. E ele tinha dito, eu não gostei, porque eu não gostei, porque eu não gostei, ponto final. Aí eu pensei, eu, Bruno, não quero isso para a minha vida. Bem, meados dos anos 90 surgiu a web, e daqueles primeiros bondes da comunicação digital, e eu entrei nesses bondes e minha vida se transformou. E desde cara, com a primeira palavra que acho que começou a facilitar todo o meu processo, eu comecei a me apaixonar por essa mídia. A palavra era interatividade. Por quê? Interatividade muda a vida de todo mundo? Muda. Mas para mim especificamente, porque era um caminho que eu achava que ia mudar a relação com os públicos, que era o que me interessava. E, ao mesmo tempo, também, uma outra palavra começou a se popularizar, que era usabilidade. Mas eu tinha um incômodo danado, gente, porque desde o início eu sentia que não queria sensações de que uma pessoa gostava de texto, e sim objetividade, os porquês que uma pessoa gostava ou não gostava de um texto determinado. Aí me casei com web writing, tive 3 livros com ele, padrão brasileiro, né? E aí, um belo dia, eu fui atropelado por uma coisa chamada ferocidade no consumo da informação. Espera aí que eu vou pegar água. Não fujam, não sai. E a ferocidade de consumo da informação... Cadê minha água? Roubaram? A ferocidade de consumo da informação me fez perceber que a gente precisava, produtor de conteúdo, elaborar conteúdos que fossem muito mais objetivos do que já eram. Então, você imagina, você está no meio da rua, com o smartphone na mão, e você quer saber quando começa a campanha de vacinação para o seu pet. E você está com o smartphone cercado de apelos audiovisuais ao redor, e o que você espera encontrar numa informação sobre isso? Dados bem específicos que são a área onde vai haver essa campanha de vacinação, período, local, hora, documentos que você tem que levar. E o que você acaba encontrando, gente? Aquele texto corrido, que começa normalmente com começa segunda-feira, em Porto Alegre, a campanha de vacinação, blá, 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 blá. O que significa isso? Que a gente está procurando informação objetiva porque a gente está ficando mais burro? Definitivamente não é isso, né?
O que está acontecendo é uma evolução em que a gente hoje tem muito mais fontes e plataformas de acesso ao conteúdo e que, por exemplo, o X-Writing tenta entregar as informações da maneira mais simples e objetiva possível. Só que o grande problema dentro do estado atual do X-Writing, né, ou seja, a gente está falando de uma área que tem 3 anos mais ou menos no mundo inteiro, é que a gente se fixa às vezes em determinado ponto, e esse ponto às vezes é exageradamente micro-redação, microcopy. E eu acho que para o X-Writing amadurecer, tem que ir muito além dessa área. Eu faço mestrado na UFRJ e comecei a estudar ciência da informação. Isso passou a me ajudar muito, né? Eu deixar as coisas aqui para poder explicar para vocês. Nesse processo, eu estou elaborando uma teoria que eu chamo de T do conteúdo. Me acompanhem, alunos, tá? T de conteúdo. Nessa parte aqui vertical, é como se fosse para interfaces maiores, desktop, notebook, e é uma dimensão onde as informações podem se cruzar, a navegação é mais tranquila, para que a gente crie uma coisa chamada conhecimento. Essa dimensão horizontal é uma dimensão que normalmente é para interfaces menores e móveis. E que nessa dimensão, o que a gente cada vez procura mais é informação. De novo, porque a gente está querendo informações, a gente está ficando mais superficial? Definitivamente não. Fato é que informação e conhecimento a gente pode precisar a qualquer momento, desejo do seu interesse, da hora que você quer. Né? Então, a primeira bandeira que eu levanto definitivamente não tem nada a ver com inteligência. Pelo contrário, eu acho que o ser humano está tendo a oportunidade de ter acesso a uma infinidade de plataformas e fontes de informação, e o que a gente quer é tempo para absorver essas informações, e que essas informações sejam, então, cada vez mais objetivas. Nesse processo de estudar a ciência da informação, eu dei de cara com uma coisa chamada semântica. Sim, eu tinha ouvido falar com semântica, só que semântica se aproximava cada vez mais do que eu queria, dos porquês. Semântica é o significado das palavras, né? E eu cheguei à conclusão, caiu a ficha, que para mim, Bruno, o que me importava era relacionar, trabalhar palavra como um dado. E o grande ponto é que, ao longo do estudo de comunicação, a gente acaba esquecendo 4 degraus de uma escadaria que são essenciais, pelo menos para mim são essenciais para estudar web writing, arquitetura da informação, X-Writing. São dado, informação, conhecimento e inteligência. Me acompanhem, vamos lá. Então, quando eu digo 27 lojas, de uma maneira assim completamente avulsa, você não consegue entender. Você tem a sensação que falta alguma coisa, faltam outros dados. Beleza, mas não cai na armadilha de achar que informação é dado mais dado mais dado. Se eu disser, Porto Alegre tem 27 lojas na C&A, faz o mínimo sentido. Para fazer sentido, o que eu tenho que dizer? C&A tem 27 lojas em Porto Alegre. Aí faz sentido. Conhecimento que eu passo o seguinte, imagine 2 pessoas diferentes acessando um site e um portal e recolhendo as mesmíssimas informações, quase fazendo a mesma navegação. E conhecimento é o nome que se dá ao que cada uma dessas pessoas leva, de acordo com seu interesse. São pessoas diferentes, são conhecimentos diferentes. E o que é o último degrau dessa escadaria? É a inteligência. Inteligência é o que? Nesse caminho de dado, informação, conhecimento, áreas como Business Intelligence pegam esse processo todo para conhecer mais profundamente o público. Bem, falei isso tudo, lindo, maravilhoso e tal. O que eu aprendi até agora de X-Writing? Né? O que em maio de 2019 eu acho que é o X-Writing. Aí, de novo, né, que eu sempre falo para os meus alunos, palestra e tal, a gente mora no Brasil, a gente mora na Bélgica. Então, em determinados momentos, ainda mais assuntos razoavelmente novos, você tem que chegar e assim, vender o seu trabalho. Não sei se alguém aqui está acostumado a fazer isso, eu estou acostumado a fazer. Né? Então, você tem que ter justificativas. Outro dia eu estava num possível cliente e ele me perguntou, Bruno, beleza, lindo, maravilhoso, eu quero contratar você como consultor de X-Writing, mas assim, por que merece investir dinheiro nisso? Tipo, where is the money? Para que eu tenho que pagar? Eu falei, cara, eu vou voltar para casa, eu vou literalmente colocar isso em palavras, e aí eu fiz essa definição de que o X-Writing torna a comunicação cristalina e facilita a tomada de decisões. E semântica é comunicação cristalina na veia. Bem, um dos conceitos mais utilizados atualmente, leia-se Recorte 2019, são os conceitos de utilidade e orientação para a área de X-Writing.
Tem outros conceitos que, assim, é muito engraçado, são os conceitos de concisão e clareza. Gente, mas concisão e clareza, eu canso de brincar. Se duvidar nas cavernas, lá, os primeiros seres humanos pintando os primeiros pictogramas, já falavam em concisão e clareza. Então, assim, gente, não vem com essa, porque são dois conceitos ligados à redação como um todo, claro, completamente úteis, mas esses dois conceitos são os dois conceitos mais úteis dentro de UX Writing. Utilidade está ligada a você escolher as palavras certas, as palavras corretas, não só palavras, mas expressões, que conectem-se imediatamente com o seu modelo mental individual, ou coletivo, mas principalmente o modelo mental do individual, do usuário, que é um grande desafio. E orientação é o raciocínio que vocês conhecem, um raciocínio de raiz de design, que é como se fosse uma sinalização de trânsito. Então, uma sinalização de trânsito, depois que ela é absorvida, a ideia é que ela torne-se invisível de alguma forma e que a navegação flua, né? Sobre um trabalho, entre os vários trabalhos que eu toco agora, eu sou Head de Conversation Design de uma empresa do Rio, muito legal, chamada Benext, que já trabalhou com Colgate, Skol, agora a gente está pegando a Supergas Brás. E com a minha atuação como UX Writer, olhem só como é que é interessante, como o mercado está evoluindo. Qual é a minha missão, né, trabalhando com eles? Eu, antes de mais nada, preparo o terreno para interatividade via voz. Uma das atividades que eles me contrataram de início, a Bruno, cria uma metodologia de aplicação de UX Writing. Leia-se UX dentro desse tipo de interface. Eu falei, beleza, nossa, lindo, maravilhoso. As pessoas me pedem as coisas às vezes, achando, legal. Aí eu sentei, pesquisei tudo que eu tinha que pesquisar. Falei, seguinte, então, primeiro ponto é um mergulho na semântica, ou seja, como as pessoas elas falam, né? Como você vai pensar palavras e expressões para entender como é que elas falam. Muito legal. Até Pedro, cadê você? Está ali, né? Pedro falou do workshop que aconteceu quinta-feira. Quem participou do workshop? Beleza. E foi muito gostoso, porque entre os 5 testes que apareceram até agora em UX Writing, a gente pôde aplicar na turma um deles. Foi uma coisa muito legal, muito interessante, um mergulho de semântica. Segundo ponto, tem a arquitetura da informação, em que eu sou responsável pela criação da árvore, pelo fluxograma dos diálogos. 2 pontos sobre a arquitetura da informação que eu não posso deixar de falar. No início do ano passado, eu comecei a dar aulas de UX Writing. Na primeira turma, eu perguntei ingenuamente para a turma, gente, quem trabalha com arquitetura da informação, porque é um conteúdo do curso, quem ouviu falar em arquitetura da informação? Pessoal, nenhuma alma levantou o dedo. Nenhuma, juro, nenhuma alma. Não sabiam o que era arquitetura da informação. Problema 1. Problema 2, né? Para você ver algumas coisas que é uma área que precisa ser recuperada. Há 2 semanas eu faço parte de um grupo de estudos no Rio de Design. E uma doutora foi apresentar lá um trabalho. O primeiro slide, gente, que ela mostrou, o primeiro item era, olha só, a arquitetura da informação, 2 pontos, por que foi esquecida? Né? A terceira etapa, e olha só que legal, para vocês notarem, gente, de novo, é um recorte meu, Bruno, no mercado que está acontecendo comigo, né? Que é a criação de diálogos. Eu não sou redator, eu não faço os diálogos. Tem um redator que faz isso. Eu municio o redator do universo semântico, de fala escrita do usuário, através do mergulho de semântica que eu faço, e encaixo no fluxo da arquitetura da informação de diálogos as palavras positivas e negativas, para ele saber o que ele pode ou o que não pode usar. Por isso que eu não acho que o fato, por exemplo, de eu ter 30 anos de estrada como redator é alguma coisa que automaticamente me faz habilitado a trabalhar com o UX Writing. Por quê? Eu encaro que o UX Writing é research, é pesquisa, e não necessariamente é só, gente, óbvio, né? Não é apenas redação, tá? E aí, a alma da semântica dentro do UX Writing é o dicionário de vocabulário controlado. Pelo amor de Deus, não se assustem com esse termo, tá? Isso é biblioteconomia na veia. O dicionário de vocabulário controlado, o objetivo dele é justamente você mergulhar no universo semântico dos públicos e entender como as pessoas falam. Agora, olha só, as coisas que a gente pensa, quanto tempo uma língua se modifica. A gente pensa sempre centenas de anos, milhares de anos, sei lá, né? E aí, eu não sei se já ouviram isso, mas de menos de uma década para cá, algumas cidades no norte de Portugal, e assim, não são vilas não, tá? São cidades grandes,
as pessoas subitamente pararam de chamar aquele ser de 4 patas chamar para de 2 maneiras o cão. O cão adulto é chamado de cão. O cachorro é o cão filhote. Aí você pensa, nossa, no Brasil isso é super sinônimo. É super sinônimo. E aí você pensa, meu Deus, por que está acontecendo isso? Eu não cheguei até lá ainda, tá? Mas fato é, para vocês perceberem como esse caldeirão do dicionário vocabulário controlado, né, é um instrumento, uma ferramenta que tem que ser constantemente analisada, se os ingredientes têm que ser jogados dentro de dicionários de vocabulário controlado mexidos, termos têm que ser retirados, outros têm que ser compreendidos em mais profundidade. E aí, por que eu jogo esse slide imenso falando de padronização? Que é uma das minhas atividades, uma das atividades que eu mais gosto. Porque o entregável mesmo final do trabalho de UX Writing não é dicionário de vocabulário controlado. E também não é o velho manual de tom de voz. Nada contra essa ferramenta, tá, gente, de comunicação empresarial em especial. Mas fato é que o manual de tom de voz, o que ele faz? Ele diz coisas subjetivamente. A empresa se coloca de forma informal para o mercado. Cara, o que o UX Writing quer dizer? Assim, eles dão 2 exemplos e fogem. Informal. O que eu quero saber, do ponto de vista de UX Writing, informal. Explique. Concretize formal. Que palavras, que expressões, frases. É isso que o UX Writing quer. Sim, a área de UX Writing é a área do chato do detalhe. O Bruno é um chato, porque ele gosta de detalhes. Tá? A padronização ela pode ser feita de 2 maneiras. Pode ser um capítulo dentro do Design System, sim, ou pode ser um documento à parte. Mas fato é que o objetivo da padronização, seja capítulo, um documento isolado, é facilitar a vida do visual, do dev. Eles precisam ficar perguntando o tempo todo para o redator, poxa, qual é a palavra que eu posso incluir no menu? Aqui no texto âncora, o que você acha que eu devo fazer? A ideia é que exista esse norte para ele elaborar esse universo de fala e de escrita. E o papel do UX-Writer passa a ser, depois desse processo construído de padronização, continuar cuidando desse caldeirão, que é o dicionário de vocabulário controlado e que vai renovar sempre o documento de padrões. Então, surprise, nem tanto, né, porque está na apresentação, eu estou escrevendo um livro novo, um e-book sobre o UX Writing, e é o que eu iria comentar com vocês, que eu acho bem interessante, né? Porque, assim, são certas coisas que a gente, às vezes, não ouve muito, né? Eu comecei com a intenção de procurar boas práticas em UX Writing. Beleza, aí eu comecei a notar bem que não existe ainda exatamente boas práticas na área de UX Writing. O que eu noto são sementes de boas práticas, boas sementes, que vão gerar árvores com muitos frutos, mas que a gente está começando. Gente, é óbvio, a gente está falando de uma área que tem 3 anos. Então, a escrita do livro, ou seja, o conteúdo do livro, ele está mudando o tempo todo, ele não para. E eu fico maluco com isso. Estava conversando com a Paola que, gente, eu vim para cá há pouco tempo e eu fiquei enfurnado no hotel escrevendo o livro, porque as coisas mudam muito. E eu fico o cara louco que vai coletando as coisas para lá e para cá. E esse book, então, vai ser gratuito. Ele sai em julho, gratuito. Gratuito por quê, gente? É um trabalho acadêmico, porque é meu trabalho de mestrado, eu defendo em julho, né? E muitas empresas que estão conversando comigo, elas pediram para que não fosse um trabalho comercial. E eu adorei a ideia. Falei, cara, meu objetivo não é ganhar dinheiro com isso, né? O objetivo é exatamente uma área tão nova, gente. Pô, pelo amor de Deus, calma aí, né? Eu ganho dinheiro com outras coisas. O objetivo é poder dividir isso com todo mundo. Eu espero que vocês gostem, que eu estou amando elaborar esse livro, né? Então, o que aconteceu ao longo desse processo? Eu deixei de ser o cara que apenas era apaixonado por informação e passei a ser um cara apaixonado por semântica. Sei tudo de semântica? Cara, eu não sei, acho que nem o primeiro capítulo de semântica. Mas o que eu digo, assim, eu coloco como legado, né? Galera, quer estudar o UX Writing, seja um redator, um designer, um cara de desenvolvimento, estuda semântica no maior guarda-chuva que você puder imaginar. E não sumam, tá? Nossa, o Bruno tem e-mail do UOL? Mas o Bruno tem... mas eu tenho e-mail de e-mail também, mas é bruno.rdg, blá, blá, blá. No Instagram e no Twitter eu sou @Bruno Rodrigues.
No Instagram eu sou limpinho, nossa, muito limpinho. No Twitter eu sou completamente pirado, falo de Star Wars, Game of Thrones, Marvel, geral, tá? Então, antes de mais nada, gente, eu queria agradecer, estou vendo a cara de todo mundo, acho que vocês estão gostando.